Por que os jovens adoram animes? Os jovens? Animes não é pra criança, não? Quê? Me disseram que animes é pra criança. Por isso que eu nunca me interessei muito. E por que em 2D? Fica com uma qualidade ruim. Uma qualidade ruim. 面白くなってきたな。一丁教えてやろうぜサスケ。来い。 E era. Senta ali, vai, do lado de Nina, e presta atenção no vídeo. Você aí que curte assistir animes ou é um verdadeiro otaku, com certeza já ouviu isso pelo menos uma vez na sua vida, seja da sua família ou dos seus amigos. Mas sabemos que eles estão enganados e hoje eu vou explicar o porquê. Oi, meu nome é Lídia, eu sou psicóloga e apaixonada pelo universo geek. Para saber um pouco mais sobre mim e sobre o canal, assista o meu primeiro vídeo, o link está aqui na descrição. Mas para você que já me acompanha, vamos embora. E Nina e Helena vão ficar participando do canal porque era muito chato ficar gravando sozinha olhando pra câmera. Aqui era pra ter uma intro, mas como ninguém liga pra isso, vamos direto ao que interessa. Por que os jovens adoram animes? O artigo do jornal online The Wall Street Journal mostra que a Netflix declara que mais de 100 milhões de contas ao redor do mundo assistiram a pelo menos uma série de animes em setembro de 2020, o dobro do ano anterior. Já o site Parrot Analytics fala que o Brasil em 2018 era o quinto país estrangeiro com demandas mais altas de animes. Esses dados sugerem então, que a influência dessas narrativas nipônicas, os animes, está cada vez mais crescente. E aí, vocês sabem de onde vêm os animes? Dos mangás? Gênias. Pois bem, os animes vêm, claro, dos mangás, que são as histórias em quadrinhos japonesas, mas esses mangás, eles se originam lá no século XI. Moliné, na obra O Grande Livro dos Mangás, fala que os mangás começaram com os shou... não se pronunciar. Criado pelo sacerdote shintoísta Toba, também não se pronuncia o nome dele, e esses... aí... eles eram caricaturas gráficas de animais desenhadas em rolos que contavam histórias. Nos séculos seguintes, os japoneses adotaram desenhos em pergaminhos e gravuras, nos quais muitas vezes tinham conteúdos de cunho escatológicos e até erótico. Olha aí a origem dos hentai. Tô brincando. Além disso, esses desenhos de linhas simples com personagens de olhos grandes era justificado porque a maioria da população era analfabeta do kanji, que é o kanji. Também não sei como é que pronuncia. Que é um dos 3 analfabetos da língua japonesa, e essa era a maneira mais fácil então de representar os sentimentos dos personagens sem ter que usar ideogramas. Pulando para o século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento das histórias em quadrinhos e a subsequente influência da cultura norte-americana, os japoneses começaram a escrever os mangás como são conhecidos atualmente. Segundo Moliné, a primeira história japonesa com personagens fixos foi... Tagasaku to Marukubei no Tokyo Kimbutsu. Eu sinto muito, eu tentei, mas não deu certo. A Viagem a Tóquio de Tagasaku e Morukubei, criada em 1901 por Rakuten Kitazawa. E nos anos 50, um desenhista chamado Osamu Tezuka, influenciado por Walt Disney, ele revolucionou o mangá e o anime, porque ele enfatizou nas histórias os olhos grandes e brilhantes dos personagens do jeito que a gente conhece, juntando também técnicas de enquadramentos cinematográficos e animação. Assim, as imagens em movimentos, que antigamente eram chamadas de douga, ficaram conhecidas pelo termo anime justamente devido à influência da língua inglesa. Já no Brasil, foi somente na década de 90, com a exibição da série Os Cavaleiros do Zodíaco, que a animação japonesa ela começou a ganhar espaço por aqui, o que obviamente abriu portas para outros sucessos, como Sailor Moon e Dragon Ball e vários outros. Quais seriam então as características dos animes?
Selecionando algumas, porque são inúmeras, o anime é um desenho em 2D colorido, então por meio dessa arte, os desenhistas eles conseguem retratar todo tipo de cenário possível. Ao contrário de quando se trabalha com gente do mundo real, que por mais que a tecnologia avance, existem certos efeitos especiais que são humanamente possíveis de serem reproduzidos, né? O que não existe no anime. Então não há limite para a imaginação no mangá e no anime. Outra característica é que os personagens eles têm traços europeus, mas com olhos absolutamente gigantescos e brilhantes, e isso é feito de propósito para que o autor ele consiga passar a emoção, o sentimento dos personagens, que vem justamente lá do que a gente estava explicando alguns minutos atrás. Dentre várias outras características, também tem a questão da violência, que é bastante presente nas histórias dos animes. De acordo com o Iten no seu livro Cultura Pop Japonesa, a violência presente nos mangás e nos animes, ela não é vista com maus olhos. Na verdade, é como se ela preparasse o telespectador para o mundo real. Além de ser uma maneira também de liberar as nossas frustrações, né, tendo um efeito muitas vezes catárticos e terapêuticos até. E já que a gente tá falando um pouco aqui dos conteúdos dos animes, quais são as temáticas encontradas? E claro que isso vai depender do gênero, obviamente, mas aqui eu vou trazer algumas histórias para você ter uma noção. E vamos começar com um dos clássicos contemporâneos. Naruto! Não, mãe, este aqui não é Naruto. Este aqui não é Naruto. Este aqui não é Goku. Brincadeiras à parte. Engraçada ela, né? O anime Naruto conta a história de um garoto pré-adolescente que é órfão desde bebê. Ele é criado pela aldeia onde mora, passa por todo tipo de sofrimento, passa fome, passa sede, carece de figuras de afeto, é extremamente sozinho e escanteado pela aldeia inteira porque dizem que ele é amaldiçoado e tem um demônio dentro dele. Ele sofre bullying na escola e ainda por cima não é muito intelectualmente inteligente. Porém, a determinação e a resiliência não faltam neste garoto. Apesar de tudo conspirar contra ele, o que ele mais deseja é se tornar cada vez mais forte e provar para todo mundo que ele consegue sim ser Hokage, que é a figura de maior autoridade da aldeia, cuja função é proteger todo o povo da vila. A história começa, portanto, quando ele tem 11, 12 anos por aí e vai até aos seus 19 anos. Então são tantos episódios que quem acompanhou desde o início cresceu junto com ele. Olha que bacana! Então essa é uma história belíssima que explora diversos aspectos da existência humana e como um ser humano, apesar de todas as dificuldades possíveis e inimagináveis, ele consegue superar os seus medos, as suas angústias, os seus demônios interiores e se tornar o herói de sua trajetória. Pode ter certeza que Naruto inspirou milhões de jovens até agora e continua inspirando. Num estilo bastante diferente, mas ainda com muita luta, muita guerra e muita garra, temos um anime Shingeki no Kyojin. acho que esse eu pronunciei até melhorzinho, né? Mais conhecido por Attack on Titan. Essa história com cenas extremamente fortes é um anime indicado para jovens acima de 18 anos, tá bom? Fala de um mundo pós-apocalíptico em que existem poucos humanos que vivem em comunidades que lutam todos os dias para sobreviverem dos ataques dos titãs. Eles são monstros gigantes que só pensam em comer os humanos. Certamente existem vários elementos na narrativa, como a questão da classe social, do medo, da justiça, da vingança, mas em suma acredito que seja um anime que fala do terror existencial. O que é a vida, né? O que é a morte, o que eu vim fazer aqui, porque uns têm tanto, outros têm tão pouco, porque eles, porque não eu, e o quanto essa falta de respostas ela nos causa um desamparo profundo. Então, existem aqueles que persistem, aqueles que desistem e aqueles que assistem. É um anime extremamente interessante, mas pesado. Outro anime que também é pesado, mas nem tanto, é Death Note. É a história de um jovem de 17 anos, extremamente inteligente, mas entediado com a vida, que um dia na escola encontra um caderno e ele percebe, pouco tempo depois, que quando você escreve qualquer nome nesse caderno, a pessoa morre. A pessoa cujo nome ele escreveu. Deu pra entender, né? Então, o anime, ele fala bastante da morte e da vida e o que significa a nossa existência. Mas ele exalta também a questão do complexo de Deus, né? Porque você consegue perceber no anime o quanto que muito poder na mão de uma pessoa só pode levar essa pessoa a cometer atos horrendos. Não, porque anime é chato pra criança. Esquece essa mentalidade da Pixar, da Disney, que tem filmes muito bons, né? Eu mesma cresci assistindo muitos filmes da DreamWorks, da Pixar, da Disney, de vários outros, porque de fato são muito legais e tem também uns curtas que tem uns conteúdos um pouco mais profundos e interessantes, mas ali é para todas as idades.
De fato, porque a gente entende, né, que não existe assunto que não se pode falar com a criança. Né? Se pode falar de sexo, por exemplo, para uma criança de 9 anos, mas certamente não vai ser da mesma maneira que você vai falar de sexo para um adolescente de 16 ou para um adulto de 30 anos. Né? Então a questão não é essa. Desviar um pouco aqui do assunto, mas recapitulando, animes não é Disney nem Pixar. Tem classificações de gênero e de idade, então se o seu filho ou a sua filha assiste a animes, busque saber quais são essas histórias. Bom, e já que a gente falou aqui de 2 animes um pouco mais pesadinhos, né, eu não poderia deixar de citar aqui animes de comédia, como por exemplo de One Punch Man! que fala de um jovem adulto super forte que passa por uma crise existencial por ter atingido todos os seus objetivos e sente um tédio infinito, né? Ele não consegue mais ter emoção, é aquela coisa assim, apática e tal, mas é absolutamente hilário. Ninguém se importa com você, covarde, trapaceiro e canalha. Maldição. Eu vou descobrir quem mandou isso, mestre. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Também Mob Psycho. Que conta a história de um adolescente que tem poderes sobrenaturais que ajuda as pessoas exorcizando elas. Não é nada macabro, apesar de ter exorcismo, pequenos demônios e criaturas, não é nada demais. É um anime de comédia que dá pra ser assistido em família, mas é um pouco besta. Apesar de tocar em questões fundamentais da adolescência, como a insegurança pessoal, a construção da identidade, a relação fraternal na família, questões de ciúmes, etc. É melhor voltar. Cuidado, garoto! Você disse que também vê fantasmas, não é? Por acaso, garoto, consegue exorcizá-los? Tudo bem. Volta amanhã, então, no mesmo horário. É sério? Tem também animes de esportes, como Haikyuu, Kuroko no Basket, tem animes de super-herói, como Boku no Hero, tem animes de magia, Jujutsu Kaisen e vários outros. Portanto, por mais que cada narrativa ela apresente as suas particularidades, os protagonistas dessas histórias são geralmente adolescentes e, enquanto tal, eles se deparam com questões típicas dessa fase de vida. Além disso, os personagens eles costumam enfrentar situações que causam questionamentos profundos a respeito da própria existência humana e dos valores éticos e morais que sustentam a sociedade. Essas histórias, portanto, giram em torno de uma virtude admirada pelos japoneses, que é a sinceridade emocional. Que é o que a gente passa a nossa vida fugindo, né? Do contato com nós mesmos, de enxergar os nossos demônios internos, de admitir os nossos medos e fracassos, de valorizar a nossa beleza e nossas qualidades e assim por diante. Animes não é pouca bosta, não. E que bom que os jovens se identificam com essas histórias. E falando em identificação, a psicóloga doutora francesa Virginie Lemaire de Brécy, em seu livro Cinémathérapie par les dessins animés, infelizmente ainda não traduzido para o português, ela explica que o cinema ele pode nos impactar de diversas maneiras, entendendo o cinema aqui como um todo, como um filme, uma série, desenhos animados, animes, o próprio fato de ir para o cinema, etc. Ele fala que o filme ele permite os mecanismos de projeção e identificação, ele nos ajuda a conectar com nós mesmos, ele oferece um novo olhar, estimula a imaginação, desperta diferentes formas de inteligência e facilita a comunicação. Assim, na identificação, o telespectador ele pode se servir da experiência vivida do personagem e se identificar com ela num mundo fictício para melhorar concretamente a sua vida no mundo real, o que oferece um novo olhar sobre si mesmo. Portanto, a experiência cinematográfica tem um efeito terapêutico, dependendo da história que você assiste, é óbvio, e os animes não fogem disso. Por hoje é só, espero que você tenha gostado, agora você está mais inteligente do que alguns minutos atrás. Você jovem que curte assistir animes, manda esse vídeo para a família, para os amigos que têm alguns preconceitos, conceitos prévios não muito positivos sobre animes, para eles entenderem de uma vez por toda por que a gente adora anime e por que isso nos faz sermos pessoas melhores. Não melhores do que eles, né? Pessoas melhores em relação a nós mesmos. Claro. Brincadeira. Lembra de se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para ajudar a divulgar o meu trabalho. Bom final de semana pra você e até o próximo vídeo. E eu não estou acreditando nisso, não. Não, mas foi bom, ela que é besta, foi bom. Meu Deus.
mãe.